Olá turma, bem-vindos a mais uma aula e nessa aula falaremos sobre o PROC-X. O PROC-X ele veio para substituir o PROC-V ou o PROC-H, tá? É uma ferramenta muito útil, bastante legal e que, assim como o CORESP-X, o PROC-X ele também só funciona na última versão do Excel, que é o Office 365, que você encontra lá no site da Microsoft, beleza? E o PROC-X, pessoal, ele tem uma série de ferramentas que nos ajuda bastante, né, na questão de análise, de fazer fórmulas. Ele, por exemplo, ele corrige alguns bugs que tinha ali no PROC-V ou PROC-H, que acabava meio que dificultando a vida de quem fazia fórmulas, né? Dependendo do que você iria fazer. Por exemplo, o PROC-V ele não pega da direita para a esquerda, ele pega da esquerda para a direita. O PROC-X já não tem isso, para ele tanto faz, ele vai funcionar de todo jeito. Outro ponto também, o PROC-V, quando você inserir uma coluna, ou o PROC-H você inserir uma linha, você perdia aquela informação por ter adicionado uma coluna a mais ou uma linha a mais, desde que essa adição que você tenha feito tivesse dentro da fórmula que você já tinha feito do PROC-V. E com o PROC-X não, o PROC-X ele já corrige esse problema. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, que é o seguinte: vendedor, eu vou colocar aqui, por exemplo, Paulo Souza, e eu vou fazer um PROC-V aqui. Valor procurado, Paulo Souza, certo? Matriz tabela, vamos dizer que a gente quer pegar o cliente aqui, né? Número 2, ponto e vírgula 0. Temos o cliente, só que se eu vim aqui, pessoal, e inserir uma coluna nova, já não temos mais o cliente, ele agora traz zerado. Então, com o PROC-X, ele corrige esse problema e a gente não tem mais essa dificuldade. Vou mostrar para vocês também aqui bem rapidinho, tá? Só para vocês entenderem, e depois a gente vai ver no detalhe. Primeiro eu vou fazer aqui bem rápido, só para vocês entenderem. Matriz retorno, se não encontrado, não localizado. Aqui vamos fechar. Vou inserir e ele continua o cliente, tá vendo? Então não tem esse problema. Então alguns bugs aí que corrigiu. Eu falei também da esquerda para a direita, vou mostrar a vocês aqui. Por exemplo, temos o cliente Danilo e eu quero trazer, por exemplo, o vendedor aqui, ó. Então igual PROC-V, valor procurado aqui Danilo, matriz tabela, vou selecionar aqui, ponto e vírgula, índice 1, ponto e vírgula 0. E aí dá erro. Se eu fizer com o PROC-X, ó, igual PROC-X, pesquisar valor aqui Danilo, ponto e vírgula, pesquisar a matriz que é o cliente, né? E aqui a matriz retorno, eu quero trazer o vendedor. Aqui eu vou fechar já, tá? E aí você observa que ele traz o vendedor Paulo Souza. Então o PROC-X ele veio justamente para isso, né? Ele elimina ali de vez o PROC-V ou PROC-H. Assim, não é que você não vai utilizar, mas se a gente for comparar, o PROC-X ele tem uma série de pontos positivos diferente do PROC-V ou PROC-H, beleza? E ele também consegue assimilar várias fórmulas que a gente teria que adicionar dentro dele mesmo, a gente utilizando somente o PROC-X. Por exemplo, lembram lá do Cierro? O Cierro já vem no PROC-X dentro dele também, a gente consegue utilizar. Então vocês vão entender aqui agora no detalhe como a gente vai fazer. Vamos lá, igual PROC-X, certo? E aí eu estou pesquisando aqui o vendedor, beleza? Então, quem é meu valor? Paulo Souza aqui, que é o vendedor que está preenchido aqui na célula H6. Ponto e vírgula, pesquisa matriz. Nessa pesquisa matriz, pessoal, você na base que você vai buscar, você vai selecionar a base que tem o nome vendedor Paulo Souza, que é a sua pesquisa inicial, sua pesquisa matriz. Então eu vou em vendedor e vou selecionar aqui todos os vendedores da base, beleza? Ponto e vírgula, matriz retorno. Nessa matriz retorno é a matriz que a gente quer que o Excel nos diga a informação que a gente quer trazer referente ao vendedor, que no caso aqui é o cliente. Então minha matriz de retorno vai ser
na minha base aqui a parte de cliente. Se fosse produto vendido, seria produto vendido, mas no caso aqui é o cliente. E aí a gente vai selecionar aqui do B2 ao B19, assim como a gente fez aqui no valor de pesquisa, na pesquisa matriz. Então, preenchido aqui a matriz retorno, que é onde a gente vai buscar a informação que a gente quer trazer, ponto e vírgula, e aí ele pergunta, tá, mas se você não encontrar, o que é que você quer trazer? Esse aqui é o famoso se erro que a gente viu lá nas aulas passadas na parte de PROC-V e PROC-H. E aqui é como se a gente estivesse digitando o se erro, mas é tudo dentro de uma só fórmula. Então, se não encontrada, vamos colocar aqui, por exemplo, não localizado. Beleza? Não localizado. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Aqui, pessoal, é a correspondência exata, né? Que é seria o falso no PROC-V. E aqui a gente coloca 0 para trazer correspondência exata. Ponto e vírgula. Modo de pesquisa, que também é muito interessante, que o PROC-V não tem, que é o modo de pesquisa que a gente pode colocar do último ao primeiro, que para esse caso aqui seria mais viável, porque eu quero saber aqui qual foi a última venda que o vendedor que a gente selecionar aqui ele fez. Então, -1. Aí eu consigo trazer aqui, -1 aqui, e aí eu consigo trazer do Excel na minha base do último ao primeiro. Consigo inverter aí. E aí é só fechar o parêntese e dar Enter. E a gente tem aqui, ó, que o Paulo Souza, a última pessoa que ele vendeu foi para Maria Albuquerque aqui, tá vendo? Que foi um guarda-roupas, foi a sua última venda. Aí produto vendido, novamente, é igual PROC-X, valor procurado, pesquisa valor, então a gente vai pesquisar o vendedor Paulo, ponto e vírgula, a matriz aqui. Então a primeira matriz é referente a onde está o vendedor. Se a gente estivesse buscando o cliente, a gente selecionaria aqui o cliente, mas é o vendedor. Então seleciona aqui vendedor, ponto e vírgula, matriz retorno. Eu quero que ele traga agora o produto, né, como retorno. Ponto e vírgula, se não encontrado, novamente repito, não localizado. Ponto e vírgula, modo correspondência vai ser a exata. O Coringa é a mesma lá do Corresp-X, tá? Vou fazer esse do Coringa aqui para vocês entenderem. Vamos colocar ele aqui. E aqui no modo de pesquisa vai ser o -1, que é do último ao primeiro. Beleza? Fecho parênteses, dou Enter. E aí ele traz pra gente aqui o guarda-roupas. O Coringa, pessoal, coloquei aqui na opção e não o correspondência exata, para vocês entenderem como funciona, tá? Não sei se vocês assistiram a aula de Corresp-X, mas para quem não assistiu, o Coringa ele funciona dessa seguinte maneira. Bom, para isso dar certo eu preciso tirar a lista, porque eu vou escrever um nome manual que não está aqui na minha lista, então ela daria erro se, por exemplo, eu colocasse aqui Lucas. Ela dá erro porque não tem na base, não coloquei aqui na lista, então a gente vai ter que tirar ela. Aí eu vou colocar aqui qualquer valor. E aqui, pessoal, só de eu colocar um Paulo, por exemplo, e se eu der Enter agora vai dar erro, ele vai dizer não localizado. Mas se eu colocar um asterisco aqui, ó, ele vai trazer guarda-roupas, porque aqui eu programei para ele trazer o Coringa, que é o 2. Lembram lá? Ó, correspondência próxima, a correspondência regex, que diferencia maiúscula de minúscula, tanto faz aqui. E aqui é a Coringa, que é o que a gente quer. Beleza? Se eu tirar o asterisco, ele dá erro, mas se eu deixar, ele traz. Se eu colocar um P, pessoal, então um asterisco aqui, ó, ele vai trazer, no caso aqui, o Pedro, que foi o último. Vender um ventilador aqui para essa cliente. Aí se eu colocasse aqui, por exemplo, um PA, já não seria mais Pedro, seria Paulo, que é o mais próximo de PA aí. E aí ele traz o guarda-roupas novamente. Então esse é o famoso Coringa. Vou fazer aqui agora com aquela outra opção lá do regex, tá? Vamos colocar aqui no valor da venda. Ó, igual PROC-X, valor, pesquisa valor vendedor, pesquisa matriz vendedor também, ponto e vírgula, matriz retorno vai ser agora o valor da venda, certo? Ponto e vírgula,
Se não localizado, vai ser não localizado, ponto e vírgula. E aqui a gente coloca o 3, que é o regex, que diferencia maiúsculo de minúsculo. Ponto e vírgula. E aqui vai ser menos 1, que a gente quer pegar do último para o primeiro, né? Nessa questão aqui. E aí ele vai trazer pra gente 270, que é o que tá aqui cadê? 270 do Pedro, né? No caso. Aqui eu teria que... Ah, entendi. Pedro. Deixa eu ver aqui. PE, né? No caso. Ventilador, R$270. Deixa eu ver. PA. Guarda-roupas. Ele só não muda. É interessante aqui, porque meio que como se o regex... Vamos corrigir aqui, né? Como se o regex não estivesse funcionando. Ó, deixa eu ver o 3 aqui, ó. Vai responder com base no padrão regex, diferencia maiúsculo de minúsculo. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Opa. 3, ponto e vírgula, menos 1. Não sei se eu colocando aqui o Paulo, por exemplo. Agora sim. E aí ele traz pra gente aqui o Paulo. E aí sem o asterisco, né? Se a gente colocar, aí traz o guarda-roupas. Se não, ele funciona normalmente na questão do regex. Já não funcionaria aqui, a gente teria que colocar um asterisco para funcionar. Se eu colocar só o P, aí ele traz o Pedro, PA, ele traz o Paulo. Agora sim, corrigido e a fórmula deu certinho. Beleza? Então vamos fazer novamente desse do valor de vendas, porque a gente acabou se atrapalhando aqui. Então vamos lá, igual PROC-X, pesquisa valor vendedor, ponto e vírgula, pesquisa matriz, vendedor aqui, ponto e vírgula, matriz retorno valor de venda, ponto e vírgula, se não encontrado, né? Não localizado, ponto e vírgula, modo correspondência, vamos trazer aí o regex, né? Ponto e vírgula, pesquisa aqui vai ser do último ao primeiro, menos 1, fecha parênteses, dá enter. E aí o PA ele traz o 2.500. Se eu colocar um PA minúsculo, podem observar que vai dar erro. Por quê? Porque o Paulo aqui está maiúsculo e minúsculo. Se eu colocar o Paulo aqui como tudo minúsculo, por exemplo, aí ele puxou aqui, tá vendo? Porque eu coloquei certinho. Então essa função do regex a gente tem que deixar certinho, sem diferenciar maiúsculo e minúsculo, ou melhor, diferenciando maiúsculo e minúsculo, precisa estar idêntico com o que a gente colocou na base. Então se eu trouxer aqui, ó, Paulo Souza maiúsculo e minúsculo, ele vai dar erro, teria que fazer simplesmente igual o PA, beleza? Ó, PA, os dois maiúsculos, deu erro, não está errado. Então eu preciso deixar certo aqui conforme pede o regex. E esse é bacana porque pode ser que em algum momento ali você queira diferenciar, seja duas pessoas com o mesmo nome, então você queira utilizar uma com tudo maiúsculo, uma com tudo minúsculo, enfim. Esse regex ele te ajudaria nisso, porque você conseguiria diferenciar para separar ali as pessoas, né? A gente sabe que é raro, mas pode ter sim pessoas com o mesmo nome, pode acontecer. Bom, para a gente fechar, pessoal, vamos fazer agora a data da venda do jeito tradicional do PROC-X, tá? Então, igual PROC-X, pesquisa valor, aqui a gente vai colocar vendedor, aí ponto e vírgula, pesquisa matriz, vamos lá, selecionamos aqui o vendedor, né? Que é a matriz que a gente está se baseando aqui na busca do vendedor. Matriz retorno, agora sim a gente se baseia na busca da coluna aqui que tem a data de venda. Então selecionamos a data de venda, ponto e vírgula, se não encontrado vai trazer o não localizado, ponto e vírgula, modo de correspondência, vamos trazer a exata aí, vai trazer a exata, ou melhor, o menos 1, né, que é, não, aqui a gente traz a exata, aí ponto e vírgula, agora sim, menos 1, que é para pegar aí o último preenchimento do Paulo Souza.
fecha parêntese, dá Enter. E aqui a gente, como agora está trazendo a exata e não mais o Coringa, aí é necessário sim preencher corretamente. E aí a gente tem aqui a nossa data de venda, beleza? Que foi 6/3, conforme está aqui na linha do Paulo Souza. 6/3, 2.500, guarda-roupas, Maria Albuquerque, Paulo Souza. E aqui a gente tem as informações batendo também certinho, tá bom? Eu vou dar uma pause no vídeo, pessoal, só para ajustar uma tabela aqui para a gente simular o PROC-X pegando como se fosse o PROC-H, tá? A gente fez aqui simulando o PROC-V. Vamos agora simular o nosso PROC-H, beleza? Vou só dar uma pausa no vídeo para a gente voltar já com a base pronta, para não gastar muito tempo aí na aula, tá bom? Bom, voltando aqui, pessoal, eu coloquei uma pequena base para a gente brincar aqui, tá? Com o PROC-X como se fosse o PROC-H. E aqui a gente vai colocar da seguinte maneira. Vamos inserir aqui uma validação de dados, colocando aqui esses estados. Coloquei aqui bem rapidinho para a gente poder simular, tá? SP, aqui vai ser clima e aqui habitante, beleza? Aqui estado. Bom, e na medida que eu for selecionando o meu estado, eu vou alterando aqui também embaixo. E aí a gente vai iniciar o nosso PROC-X, tá? PROC-X, pesquisa valor, vai ser aqui o estado, né? São Paulo, que está marcado. Ponto e vírgula, pesquisa matriz, a gente vai selecionar aqui o estado. Ponto e vírgula, matriz retorno, vai ser o clima, que é o que a gente está buscando. E aqui, pessoal, quando a gente fala em fórmula, né, o que tiver aqui com acho que é colchete o nome do sinal aqui em matemática, se eu não me engano é colchete, fugiu da memória agora, mas se tiver esse quadradinho ao invés do parêntese, você não é obrigado a fazer a fórmula, você pode encerrar ela aqui, tá? E é o que a gente vai fazer, beleza? A gente não precisa da sequência, a gente pode finalizar a fórmula aqui, tá tudo certo. E aí quando eu der um Enter, ele vai dizer aqui que São Paulo tem um clima frio. Se eu trocar aqui para RJ, quente. E tá conforme está preenchido aqui. Seguindo, vamos fazer aqui habitante. Então, igual, PROC-X, pesquisa valor, o estado, ponto e vírgula, pesquisa matriz, vai ser o estado novamente, ponto e vírgula, matriz retorno. Quem eu quero retornar? Qual a linha que eu quero trazer a minha matriz retorno, que é no caso agora habitantes. E a gente seleciona aqui, fecha parênteses, dá Enter. Você pode também complementar aqui, vamos complementar o não localizado, caso de alguma maneira aqui apareça, né? Fecha parêntese, fecha aspas, fecha parêntese. E aí traz aqui, a gente só organiza o formato do número. Vou pegar daqui mesmo. Formatação, organizar. E aí temos aqui preenchido. Então, turma, bem simples, tá? PROC-X. Detalhe, né? Precisa ter a versão do Office aí atualizada, né? Lá no site da Microsoft você consegue aderir. É um excelente custo-benefício, desde que você consiga dividir com mais pessoas, né? Tem um limite aí para 6 pessoas por conta, né? E você, não é que a pessoa vai usar seu e-mail, você simplesmente vai convidá-la através do Microsoft. Você vai botar o e-mail da pessoa, vai chegar o convite para ela no e-mail dela, e aí ela aceitando, ela passa a usar também. Vocês podem dividir o valor, tá? Pode até 6 pessoas no máximo. E é muito bacana que tem uma série de benefícios que eu devo ter falado na aula passada do CoResp-X, como por exemplo 1 TB na nuvem de você no seu OneDrive, né? Você poderá salvar seus arquivos mantendo lá na sua conta, né? Sem falar na série de ferramentas que o Office tem a oferecer. Não é só o Excel, é o Word, é o PowerPoint, enfim, você vai ter uma infinidade de programas, né, de recursos para você utilizar no seu dia a dia, beleza? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula por aqui e eu vejo vocês na próxima aula. Valeu, um abraço, até mais.